Quero convidar a pastora Adriana, ela vai estar ministrando a palavra nessa manhã, e que o Senhor possa falar poderosamente conosco, amém? Curve sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, nós sabemos que a tua serva já está em tua presença. Agora eu quero pedir pelo meu coração e pelo coração do meu irmão, que os nossos corações possam ser terra fértil para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, e que o teu nome seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém. Nessa manhã nós estamos aqui reunidos, graças ao Senhor Jesus, né? Eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 18, dos versículos 10 ao 14. Mateus 18, dos versículos 10 ao 14. E a palavra do Senhor diz: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém? Podeis assentar. Irmãos, é um texto bem conhecido, né? É um texto que a gente ouve várias vezes e cada vez que a gente lê, a gente aprende um pouco mais do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias, né? E nós vamos hoje falar de um assunto muito importante, né? A igreja tem se levantado nesses dias, nesses tempos atuais, mais forte para o evangelismo, né? Nossa igreja tem trabalhado muito. A gente teve vídeos pelo pastor Gedeon Júnior, a gente teve algumas pregações já falando sobre evangelismo, e o evangelismo infantil, ele também está aí dentro, né? A palavra do Senhor diz que Jesus morreu para nos salvar, e nesse nos salvar está incluídas as crianças, né? Jojo, coloca o slide para mim, por favor. Então, o tema de hoje que nós vamos abordar é o evangelismo infantil, tá? Qual é o valor de uma criança? Você sabe qual é o valor de uma criança? Porque o mundo sabe qual é o valor de uma criança, né? Nos dias atuais, a gente tem visto que o mundo tem investido fortemente, né, para influenciar, para confundir, para impactar. Não só a nossa geração, não. Eles estão envolvidos em influenciar crianças para, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eles verem, colherem o que eles estão plantando, né? O mundo está em busca disso. Hoje, o que nós vivemos já foi semeado, já foi plantado há uns 10 anos atrás, ou mais, né? E agora está refletindo e a gente vê qual é o impacto. E o impacto é cruel, né? E a igreja, ela tem compreendido o real valor de uma criança para o reino de Deus? Tem um filósofo e teólogo, Agostinho de Hipona, que ele fala bem assim. Lá no século V, ele falou: nós deveríamos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem, porque a vida que vivemos hoje reflete e reverbera amanhã no nosso papel de pai e mãe. Então, assim, aqui na igreja nós temos muitos que já são pais. Tem alguns que ainda serão, né, pretendem ser, e já estão aqui preocupados, né, por uma geração que virá, né? Em Marcos 9, 36 e 37. Abre aí rapidamente, irmãos. Se você não conseguir acompanhar, eu vou pedir que anote, tá?
as referências bíblicas, tá? Marcos 9, 36 e 37. Fala assim. Jesus estava lá no meio, né, dos discípulos, e eles estavam discutindo quem seria o maior, quem seria o mais importante, o que teria mais fama. E aí Jesus reage dessa forma. Começa no versículo 36. Trazendo a criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Aqui Jesus aponta o valor de uma criança, né? Ele pegou uma criança, trouxe no meio dos discípulos e disse: esse daqui, quem receber essa criança, recebe a mim. Então, o valor de Jesus é muito grande, né? É imensurável, a gente não tem como calcular. E a criança, ela está ali justamente para mostrar que ela tem valor. Jesus está mostrando ali para a gente que a criança tem valor. Tá? As crianças fazem parte da família de Deus. Lá, quando Jesus encontra Pedro, depois da ressurreição, né, ele pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Vocês sabem qual é a primeira resposta que Pedro dá? A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro, ele faz: Pedro, tu me amas? E aí ele fala: eu te amo. E aí Jesus dá uma ordem para ele. Qual é a primeira ordem que ele dá? Fale. Apacenta os meus cordeirinhos, né? E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Jesus, eu te amo. Ele fala a segunda ordem: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Em primeiro lugar foi qual a ordem? Apacenta os meus cordeirinhos. Cordeiros, todos nós sabemos, são os filhotes das ovelhas, né? Elas foram colocadas em primeiro lugar ali na ordem do Senhor Jesus, né? O evangelismo infantil e o discipulado infantil é uma realidade. A gente, quando fala em evangelismo, a gente pensa nos adultos, nos jovens, nos adolescentes, mas as crianças também são importantes para o reino de Deus, elas também devem ser alcançadas pela palavra de Deus, né? E a gente vai pensar em evangelismo infantil da seguinte forma: muitas pessoas pensam ao contrário, pensam que o evangelismo infantil ele é um lazer, uma recreação, só diversão, né? Só um momento de entretenimento, só para contar histórias. Isso não é o evangelismo. O evangelismo infantil é... Volta de novo para mim, por favor. Uma missão. Eu esqueci de mostrar isso daí. Foi os ataques do mundo contra as crianças, né? A gente tem a criminalidade, o homossexualismo, as guerras. Crianças estão sendo recrutadas nesse momento para guerras, tanto terroristas, né? A gente pensa só no terrorismo, né? Mas aqui na Colômbia, crianças formam batalhão, né? Prostituição, narcotráfico, muitas coisas o mundo está envolvendo ali nas crianças, né? E o evangelismo infantil é uma missão, e a missão é alcançar, trazer e discipular. Não é só alcançar, né? A gente alcança e a gente tem a preocupação de trazer para o nosso meio, para fazer parte da igreja e continuar aprendendo. Porque, como diz em Oséias, a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer, né? A gente não tem só que conhecer, a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? E aí a gente tem um desafio, porque isso não é fácil. E o desafio, o primeiro, são vários, eu listei só 2. O primeiro desafio é competir com outras influências e distrações na vida das crianças, tá? O mundo, ele é atrativo, a gente sabe disso. O mundo é uma ilusão, né?
A gente é uma fuga da nossa realidade. Lá fora está tudo muito desenhado, muito bem elaborado para atrair. E para a criança, então, né, é um parque de diversões, né? E esse é o desafio. A gente tem que competir com essas influências. Mas a gente tem uma arma forte, que é Jesus, que é a palavra de Deus, né? A outra influência é combater a acentuada exposição a uma variedade de mensagens e valores contrários aos princípios bíblicos. Nossas crianças, na escola, na rua, na internet, na televisão, nos desenhos, eles estão sendo doutrinados. E doutrinados, e agora não como falava, assim, escondido, né, nas entrelinhas. Não, está lá, bem visível, né? Antigamente, a gente falava de mensagens subliminares. Não tem subliminar mais, não. Ela está escancarada lá, bem acentuada, bem visível, né? Só não vê quem não quer ver, né? E aí a gente tem esses desafios, né? Se o mundo não está se preocupando em mostrar coisas que são tão fortes para a criança, qual é o nosso medo de mostrar a palavra de Deus? Né? Qual é o nosso medo de, como que eu vou abordar, como que eu vou levar a palavra do Senhor para uma criança? A maturidade? Porque nossas crianças, elas têm maturidade dentro da faixa etária delas, elas são receptíveis. Uma criança, você fala com ela, ela explica para você coisas que, às vezes, a gente nem sabe, nem compreende, né? Se vai para a questão de internet, então é mais acentuado, porque, geralmente, a gente vê pais pedindo ajuda para os filhos, para acessar algumas coisas, para entender o mecanismo ali, né? Então, a gente vê essa missão da seguinte forma: alcançar, trazer, discipular. A gente tem desafio? Tem, mas quando a gente aceita esse desafio, nós temos oportunidades. As oportunidades, elas são tanto para a criança quanto para a igreja, tá? A oportunidade para a criança é a oportunidade de ter um encontro e muitas experiências com Jesus, mudar a sua história, mudar a sua geração. Essa é a oportunidade para a criança. E se a gente pede, ela pode ter toda uma geração, toda uma história de vida muito difícil, sem Jesus, né? E a oportunidade para a igreja? A oportunidade para a igreja em ter um evangelismo infantil é ter a oportunidade de guerrear pelas crianças nesse momento de afronta do inimigo. Nós, como igreja, nós aceitamos o desafio? Nós buscamos essa oportunidade de guerrear por nossas crianças nesse momento de ataque do inimigo? Porque nossas crianças que eu falo não são só nossas crianças aqui da igreja. Até porque nossas crianças da igreja, elas não estão numa redoma, elas têm contato com outras crianças, né? E essas outras crianças, elas têm influências que são contrárias à palavra do Senhor. Então, essas crianças também necessitam, elas também são nossas, elas fazem parte do reino, né? Elas têm que ser alcançadas, elas têm que ser ministradas na palavra do Senhor. Porque, antes de eu chegar nos benefícios aí, pode até voltar um pouquinho para mim, por que o evangelismo infantil? Né? É uma missão que Jesus nos deixou. Nos deixou quando ele falou lá em Marcos 16, 15, eu não sei se eu estou com a referência certa, mas eu não vou dar nem a referência, eu vou falar quando ele deixou ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura, criança também faz parte da criação de Deus, né? E a missão é agora. É alcançar a criança enquanto ela é criança. A gente não está semeando para plantar, para colher. 16:15, né? Obrigada, Rubão. A gente não está semeando agora para essa criança aceitar Jesus só lá na vida adulta. Tem muitos pais que às vezes pensam assim, eu estou andando no caminho com ela, mas quando ela estiver na fase adulta, ela vai escolher. Não.
A gente está semeando agora, para colher agora. Elas, aceitando Jesus, elas são igreja. Elas fazem parte da igreja junto conosco, adultos, com os jovens, com os adolescentes, com os idosos, né? A missão, então, é agora. E por que as crianças? Né? A gente falou, por que evangelismo infantil? Por que as crianças? As crianças são receptivas. As crianças, elas não vão pensar nos problemas primeiro, para depois receber a palavra. Né? Porque quando a gente prega para um adulto, o que geralmente ele pensa? Ele pensa, não é agora não é hora. Né? Eu vou ainda aproveitar um pouco mais da vida, eu aceito Jesus mais lá na frente. A criança não tem isso, não. Se ela aceita ali naquele momento. Nada do meio interfere. Ela não vai pensar, o que meu pai e minha mãe vai pensar? Não. Esses pensamentos são mais adultos. Né? Em Mateus 19, 14 e 15, diz assim. Trouxeram-lhes, então, algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, quando a gente vê essa passagem, algumas pessoas pensam que é porque a criança é inocente, né? Por isso que o reino do céu é dela. Não é isso, não. A palavra de Deus já nos diz justamente ao contrário, que nós nascemos no pecado, né? Se eu pegar uma criança que acabou de nascer, isolá-la do mundo, ela, com certeza, ela vai aprender a ser o egocentrismo, né? O tudo para ela, né? Ela vai aprender a querer ser melhor que o outro, né? Esses conceitos, esses valores do pecado, eles estão na gente desde o momento da concepção. O pecado, quando a criança já nasce no pecado. Né? Por que, então? Porque a criança ela tem uma total confiança. Né? A criança ela tem uma fé genuína e simples. Tá? Por isso que faz essa referência aqui, de que o reino do céu é das crianças. Né? Nós devemos ser como criança por isso, né? Nós devemos confiar plenamente no Senhor. Quando um pai pede para uma criança pular, né? A gente tem aqui, por exemplo, tem vários pais. Vamos pegar o exemplo do Rubão ali. Se ele pedir para o Henrique pular, o Henrique vai duvidar? O Henrique vai perguntar, será que ele vai me segurar? Será que eu posso confiar nele? Será que ele vai se distrair com alguma coisa? Ele não pensa nada, ele só pula, porque ele ouviu a ordem e ele vai. Isso é o quê? Uma confiança, é uma fé genuína. Né? Nada ali faz com que ele duvide. É por isso que o reino dos céus é das crianças. Né? Porque a criança tem uma fé genuína, ela tem uma fé simples, ela confia plenamente no Senhor. Tá? As crianças que conhecem a Deus podem ter um testemunho poderoso para outras crianças e também para adultos que a cercam, para suas famílias. A gente já teve casos aqui na igreja de crianças que vieram, às vezes, com o vizinho, com o tio, com a avó, com o avô, e trouxeram suas famílias. Algumas trouxeram por pouco tempo, algumas trouxeram e permaneceram. Né? Por quê? Porque ela mesma já reflete a glória do Senhor. Ela convida a sua família para vir para um culto de criança. Né? E eu vou te dizer que, se a família ainda não aceita o convite, eu já ouvi casos assim, a criança fica triste, né? Porque ela fez o pedido e a família não veio. Né? Ela está ali, convidando, chamando o Senhor. Isso é o quê? Um testemunho, até para a gente, adulto. Né? Porque ela não vai pensar duas vezes, ela vai convidar a tia que ela gosta para vir para o culto, né? Ela vai convidar um primo. A EBF é que a gente teve várias crianças que não eram evangélicas, que eram de outras religiões, denominações também, né? Mas religiões, nós tivemos crianças aqui. Né? E foram convidadas por quem? Por nossas crianças.
né? Como a criança pode estar protegida? Apenas através da presença de Jesus na sua vida. E quem é que vai levar Jesus para ela? Ela não ouve de Jesus na escola, ela não ouve de Jesus na casa dela. Eu estou falando de crianças que não são crentes, tá? Ela não ouve na escola de Jesus, ela não ouve sobre Jesus na internet, no desenho. Ela não ouve de Jesus em lugar nenhum. Como que ela vai conhecer Jesus? Lá em Romanos 10 fala sobre isso, né? Romanos 10 faz a seguinte citação. E é um texto conhecido. Romanos 10, 14. Fala assim. Eu vou pegar um pouquinho antes. Vou pegar no 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, coisas boas. Então, essas crianças têm que receber Jesus. E para elas receberem Jesus, elas têm que conhecerem. E nós estamos aqui como igreja para apresentar Jesus, né? Quando nós deixamos de ensinar a palavra de Deus, deixamos de mostrar Jesus para essas crianças, nós estamos agindo como os discípulos, impedindo as crianças. Impedir não é só atrapalhar. O impedir é eu me calar, eu me omitir, eu deixar de fazer, né? Os benefícios, voltando aí para mim, por favor, Felipe. Os benefícios, nós temos benefícios para a criança e para a igreja. Para a criança, está muito pequeno, eu botei bem pequeno, deixa eu chegar perto. O evangelismo infantil oferece à criança a oportunidade de conhecer a Deus e experimentar seu amor e perdão. Esse é um benefício. O outro benefício, o evangelismo infantil ajuda as crianças a desenvolverem uma base sólida de fé e valores cristãos, que serão fundamentais para enfrentar os desafios da vida. Quantos são pais aqui? Levantem a mão. Já são pais. Com a criança já nascendo. Nós temos pais com a criança ainda no ventre, né? Quase nascendo. Mas os papais que os filhos já nasceram, muitos de vocês já passaram pela fase inicial da escola, né? Que vai lá, faz a matrícula, aí está a lista de material, você olha para a lista de material e fala, meu filho tem 2 anos, vai usar tudo isso aqui, né? Tem um livro lá, você fala, meu Deus do céu, mas você compra, né? É um preparo para a vida dele universitária, começou lá nos 2 aninhos. Assim é a palavra de Deus para eles agora. E para a palavra de Deus, na vida de uma criança pequena, vai refletir naquele momento dela criança e vai refletir lá no futuro, né? Assim, é um divisor de águas, né? E para a igreja, quais são os benefícios? Obrigada, ele aumentou a letra. Teve misericórdia. O evangelismo infantil é uma forma de investir no presente e no futuro, foi como nós falamos. E o evangelismo infantil para a igreja também pode ser uma porta de entrada para alcançar as famílias das crianças, pois muitas vezes os pais são impactados pela fé de seus filhos e se envolvem na igreja. Então, assim, o evangelismo infantil é importante para a criança e para a família da criança, né? E vai atingindo tudo que a criança alcançar também, tá? Um quadro da PEC eu queria mostrar para vocês. A PEC é a Aliança Pró-Evangelização de Crianças, tá? É uma organização internacional que se preocupa em educar de forma cristã as crianças, né? É uma educação cristã, tá? Nós temos aí, esse quadro aí, ele fala da idade em que as pessoas se convertem. Foi feita uma pesquisa, e a pesquisa diz que 1%
das pessoas salvas hoje são salvas antes dos 4 anos de idade. Tá? Então, 1% da igreja. A igreja, quando eu falo fora de denominação, da igreja, né, de Cristo, foi salva antes dos 4 anos. 85%, vou repetir de novo, 85% são salvas entre os 4 e 14 anos. 4 e 14 anos. 10% são salvas entre os 15 e os 30, e 4% são salvas depois dos 30. Vamos fazer a pesquisa aqui? Quem aqui foi salvo antes dos 4 anos? Olha para trás, olha para o lado. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta, obrigado. Quem foi salvo entre os 4 e os 14 anos? Quem foi salvo aqui entre os 15 e os 30? Está vendo que vai diminuindo? Quem foi salvo depois dos 30? Isso. Aqui ainda está, assim, ainda tem bastante gente que foi salvo depois dos 30, né? Mas a grande maioria, a gente vê por estudos, que foi salvo na primeira infância, né? Na infância, as crianças tiveram, se eu somar ali, antes dos 4 e até os 14, nós vamos ter 86%, tá? A maioria da igreja foi salva antes, na parte da infância, tá? Então, nós vemos assim que é realmente necessário o evangelismo infantil. E o evangelismo infantil, ele acontece nas igrejas, sim. Acontece nas programações da igreja, sim. Mas a gente precisa alcançar as crianças que não virão à igreja. A gente tem crianças que não são crentes que vêm à igreja? Tem. Mas nós temos crianças que não são crentes e que não virão à igreja. Isso é preocupante, porque se a igreja não for atrás dessas crianças, elas não conhecerão Jesus. Elas não serão salvas. Elas terão uma história de vida muito difícil e não conhecerão Jesus e não terão a vida eterna, né? E aí nasceu no coração do departamento infantil o projeto Farol. O projeto Farol. O que é um farol? O farol é uma estrutura, né? Ele possui uma luz bem potente. E para que é essa luz? É para orientar os barcos, para mostrar que há uma terra firme, onde ele pode achar segurança, né? Mas também para poder iluminar o caminho, para que esse barco, até chegar na terra firme, ele não encontre banco de areia, ele não encontre rochas, né? Pedras, recifes, né? Então, ela orienta, aqui tem terra firme, mas vem com cuidado. Sai desse perigo, vem para cá, vem para a direita, vem para a esquerda. Então, além dele ser um orientador, ele também alerta os perigos, né? O significado simbólico de um farol, ele representa segurança, orientação, proteção, guia e esperança em momentos adversos, tá? E em sentido figurado, o farol representa uma pessoa ou uma coisa que nos orienta e nos guia em momentos difíceis. Então, nós escolhemos o nome farol, mas não foi só por isso, não. Lá em Mateus 5, 14 e 16, foi o fundamento do nome do nosso projeto. Abram aí, por favor. Mateus 5, 14 a 16. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse foi o fundamento do nome do projeto. Vamos ser luz para essas crianças. Vamos trazê-las, que elas possam ver a luz de Jesus brilhando assim, potentemente, e elas possam alcançar
com segurança o Senhor Jesus, né? E aí vamos. O objetivo do projeto: apresentar o plano de salvação aos pequeninos, às crianças que não têm acesso aos eventos do departamento infantil na igreja ou que não têm pais cristãos. Cumprir a ordem de Jesus, registrada em Marcos 16:15, que foi o texto que nós já lemos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Envolver professores e crianças no projeto de evangelismo, né? Nós estamos ensinando as nossas crianças também outro princípio, né? Que é compartilhar Jesus com seus amigos. O evangelismo infantil que nós fazemos na igreja, nós temos já o envolvimento das crianças. Elas já sabem sobre isso, elas já sabem que elas têm que falar do amor de Jesus para os outros. E esse projeto vai ser mais uma forma da gente trabalhar isso também com as nossas crianças que já são cristãs, que já seguem o caminho de Jesus. Elas vão estar ali convidando crianças que não conheçam Jesus para estar com a gente. E o próximo é aumentar o número de crianças e famílias em nossa igreja, né? Se nós evangelizarmos, Deus irá acrescentar ao nosso meio pessoas a serem salvas, né? Como será o desenvolvimento desse projeto? Nós já falamos da importância, nós já falamos o porquê, nós já falamos o nome do projeto, né? Como será o desenvolvimento desse projeto? Nós precisamos da igreja. E esse é um dos motivos que nós precisamos da igreja. Nós vamos ter uma família voluntária cedendo o espaço da sua casa para ser o farol que mostrará o brilho de Jesus a outras crianças. Tá? Então, nós precisamos de uma família voluntária para ceder o quê? Um espaço. Tá? Nós precisamos de uma família voluntária. Por quê? Nada é por obrigação, né? Nós fazemos por amor, né? E um espaço da sua casa é um espaço. Você não vai se preocupar com a lição, com a atividade, com o lanche, não vai se preocupar com a recreação da criança, você vai se preocupar só em ceder um espaço. Tá? Depois que nós tivermos o espaço, nós vamos ter o espaço, né? Nesse espaço aí, a princípio vai ser o espaço de uma das nossas crianças da igreja. Vamos pegar ali um exemplo da Érica e do Ivan. Ali está a casa da Érica e do Ivan, tá? Aí eles cederam o espaço deles. Lá na casa deles tem 2 crianças, mas vamos pegar uma das crianças como exemplo. Está lá o Enzo, né? O Enzo é a criança da casa que foi a faixa etária que nós escolhemos. É um exemplo, tá? Eles têm 2 filhos, mas vamos dizer com o Enzo agora. O Enzo, ele tem 10 anos, né? Nós vamos pegar crianças da nossa igreja, 4 crianças da nossa igreja que têm a mesma faixa etária do Enzo. Aí vamos dizer, pegamos as 5 crianças da nossa igreja, a que mora na casa e 4 que não moram na casa, certo? Essas 5 crianças já são da nossa igreja, elas vão convidar outras 5 crianças. Nós teremos aí 10 crianças. Ah, tem que ser 10? Não, vamos dizer que conseguimos convidar só 3. Aí essas 3 crianças, junto com a criança que é a criança moradora da casa, vão convidar outras. Aí teremos 8. Tá? Nós estipulamos uma quantidade para não extrapolar muito, porque a gente sabe que o espaço de uma casa não vai caber todo o departamento infantil lá. Né? Amém, né? Amém! Né? Levarmos assim umas 40 crianças para uma casa e ainda assim elas convidarem mais 40, já imaginaram? Né? Vai ser assim uma EBF, né? Nós teremos um número limite, tá? É um número flexível, mas a gente não pretende que extrapole, tá? E aí, o que vai acontecer nessa casa? Temos a casa, que cedeu o espaço, temos as crianças, o que vai acontecer? Nós vamos ter um momento de louvor, oração, lanche, diversão, história bíblica. Não apareceu história bíblica ali, mas tem história bíblica, tá? Vai ser um momento que a criança vai estar sendo apresentada a Jesus, né?
a criança vai conhecer Jesus nesse momento, tá? As crianças que estão ali, que já conhecem Jesus, vão nos ajudar a mostrar Jesus para essas outras crianças que não conhecem. E aí, como que vai ser isso? Nós pensamos de ser uma tarde de sábado, tá? Nessa tarde de sábado, nós temos a casa, nós temos as crianças, nós teremos um momento. E quanto será o tempo de duração? Nós pretendemos ser rápidos. Criança não se toma muito tempo, senão acaba desvinculando do objetivo. Então, nós pensamos de 60 minutos, ter um momento, no máximo 90 minutos, de um momento delas encontrarem Jesus. Tá? Nós começaremos, a princípio, com uma casa. Nós teremos aquela casa naquele sábado, mas o nosso sonho é que, numa tarde de sábado, nós temos um farol em cada setor. Um farol lá no setor norte, um farol no setor industrial, um farol no setor oeste, um farol no setor sul, um farol no setor oeste, e assim vai. Um farol lá na Ponte Alta, né? E o Senhor alcançando. Nós já temos aqui uma oferta de um salão de festa no prédio. Aí, é uma oportunidade, né? Nós já fizemos esse trabalho, né, irmã Marlene? A senhora lembra? Departamento infantil, a gente ia com os professores lá no prédio da irmã Marlene, nós fazíamos evangelismo lá, há uns tempos atrás, né? Nós já temos mais uma porta aqui, uma casa, um lugar voluntário para ser farol, tá? Que moram lá. Pois é. E, posteriormente, os faróis vão ficar maiores, né? Nós pretendemos chegar em escola, em hospital, em creche, né? O Senhor vai abrir portas. Não sabemos como, mas o Senhor vai abrir, né? Nós faremos, sim, uma pesquisa de campo para saber o público-alvo, qual é a faixa etária da criança, qual a história que vai ser ministrada ali, né? Nós faremos também contato com essas crianças que vão ser atingidas, como nós falamos, nós não só temos que alcançar, nós teremos que trazer. Então, teremos uma forma de ligar essas crianças à igreja, tá? Para que elas possam permanecer na igreja e possam trazer suas famílias para também serem inseridas nos departamentos da igreja, tá? Além da voluntariedade, nós dependemos muito da igreja. Nós dependemos da igreja para a seguinte coisa: intercessão. Intercessão e a busca da direção de Deus, tá? Nós, departamento infantil, nós precisamos da intercessão. Nós vamos estar trabalhando com crianças que estão com famílias desestruturadas, com famílias que precisam do Senhor, com famílias que receberam, já foram formadas num conceito totalmente contraditório à palavra do Senhor. Nós precisamos estar revestidos ali para poder passar a palavra do Senhor, né? Intercessão pelo quê? Nós vamos separar um período de intercessão, tá? Nós já vamos iniciar esse período, porque o projeto já está prestes a começar, tá? E nós vamos orar pelos professores, pelas crianças, as crianças da igreja que vão estar escolhendo essas crianças, para que o Senhor direcione o coraçãozinho delas, para que elas possam entregar. Não é questão de escolher o que merece. A gente passa muito isso para elas, né? Que não é a gente que escolhe quem deve aceitar o Senhor Jesus, né? Mas que o Espírito Santo do Senhor toque no coraçãozinho delas, para que elas possam escolher a criança daquele momento. Cada dia, cada evento desse vai ter um momento diferente. Ela participou agora de um, vai levar um, no próximo ela já vai levar outro, tá? Intercessão pelas famílias, a família que vai estar cedendo a casa, as famílias que vão estar envolvidas nesse projeto. Como assim? Por exemplo, se você foi uma das crianças que foi convidada da igreja para estar naquela casa, você
é uma família que está envolvida no projeto também. Você vai estar levando seu filho, junto com a criança que ele convidou, para o evento. Tá? Orar pelos recursos, tanto financeiros quanto recursos materiais. Nós trabalhamos com crianças. Então, o visível, né? Eles não trabalham com concreto, com abstrato, eles trabalham com concreto. Eles precisam visualizar para eles aprenderem. Então, a intercessão é extremamente necessária para esse momento. Tá? E a busca da direção de Deus nós vamos fazer por meio da oração e da leitura da palavra. Nós já fazemos isso. Tudo que nós vamos fazer na vida, nós buscamos a direção do Senhor. Né? E por que não fazer no momento que a gente vai estar fazendo evangelismo com crianças? Sua casa, um farol. Esse é o projeto. Tá? Sua casa sendo um farol. Para que essas crianças encontrem com confiança, com segurança, o caminho de volta para casa, que é a casa do Pai. Se ela ainda não esteve aqui, que ela venha. Se ela já esteve, que ela possa regressar. Ela e sua família. Se nós ficarmos parados, irmãos, uma geração vai se perder. Uma geração ou mais, né? Lá em Juízes, para a gente ir finalizando aqui. Abram em Juízes. Juízes 2, versículos 8 e 10. Juízes 2, versículo 8 diz: Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Eu vou continuar, tá? Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração morreu. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras do que fizera a Israel. Toda essa geração estava perdida. Né? Eles não foram apresentados ao Senhor. E essa é a nossa preocupação. O mundo está alcançando as crianças. E nós, igreja, nós estamos alcançando as crianças? Nós teremos essa preocupação de alcançar as crianças? Jesus recebe as crianças. Ele recebe, ele abraça, ele abençoa, ele quer ter perto. A gente viu isso nos textos, né? O coração de Jesus está aberto para as crianças. As portas da igreja devem estar abertas para as crianças também. Ela não é só aquela coisinha pequenininha que fica, às vezes, correndo, falando na igreja. Ela é uma vida, ela é uma alma, tá? Vamos evangelizar as crianças, vamos levar as crianças aos pés de Jesus, porque só Jesus pode dar segurança, só Jesus pode dar a alegria que ela precisa, só Jesus pode dar a estrutura, só Jesus pode abençoá-la, só Jesus pode dar paz, só Jesus pode dar um futuro para essa criança, só Jesus pode mudar a história dela, e é isso que nós precisamos, amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor então nesse momento, pedindo para que Ele possa nos usar, né? E que nós sejamos farol nesse mundo de trevas. Amém? Cante assim comigo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Peça pra Ele. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? É só fazendo um adendo aqui, que eu peguei um exemplo de uma criança de 10 anos, né? Mas a criança pode ser menor, tá? As crianças menores também são receptíveis. E nós vamos um exemplo muito lindo na Bíblia, tá? Porque uma criança, mesmo no ventre da mãe dela, ela pode ser cheia do Espírito Santo. Nós temos isso com Isabel, né? A criança, João Batista, estava no ventre ainda, e ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, glória a Deus.